Chico Anísio, o maior humorista do mundo e cearense. Nome completo: Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho. Conhecido, por o mestre do humor. Nascimento: 12 de abril de 1931. Maranguape, CE. Morte: 23 de março de 2012, a 80 anos. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Nacionalidade: brasileiro. Cônjuge: item Nancy Vanderlei, AC 1956, Dil. 1962. Item Rose Rondelli, AC 1962, Dil. 1970. Item Alcione Mazeu, AC 1975, Dil. 1980. Item Zélia Cardoso de Melo, AC 1991, Dil. 1998. Filho, A.S. 8, incluído. Lista: expandir. Ocupação: lista: expandir. Período de atividade: de 1948 a 2012. Principais trabalhos: lista: expandir. Religião: católico. 1. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, OMC, conhecido artisticamente como Chico Anísio, Maranguape, 12 de abril de 1931, Rio de Janeiro, 23 de março de 2012, foi um humorista, ator, radioator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor e pintor brasileiro, notório por seus inúmeros quadros e programas humorísticos na Rede Globo, emissora onde trabalhou por mais de 40 anos. Tendo criado mais de 200 personagens cômicos em 65 anos de carreira, é considerado um dos maiores humoristas brasileiros e mundiais. Dirigiu e atuou ao lado de importantes nomes do humor brasileiro no rádio e na televisão, como Paulo Gracindo, Grande Otelo, Costinha, Walter Dávila, Jô Soares, Renato Corte Real, Agildo Ribeiro, Ivon Cury, José Vasconcelos e muitos outros. Com 63 anos de carreira, é considerado um dos mais geniais humoristas brasileiros. Em 2009 recebeu a mais alta honraria da cultura no Brasil, a Ordem do Mérito Cultural. Biografia: Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho nasceu na cidade cearense de Maranguape em 12 de abril de 1931. Mudou-se, aos 7 anos, com a mãe e 3 irmãos, entre eles a atriz Lupe Gigliotti e o cineasta Zelito Viana, para o Rio de Janeiro, morando em uma pensão no bairro carioca do Catete. O pai havia ficado no Ceará. Um incêndio havia destruído toda a frota de sua empresa de ônibus e ele não viajou, tentando refazer a vida na construção de estradas. Tinha o objetivo de se tornar advogado, mas a habilidade natural para o humor e a necessidade de trabalhar o fizeram mudar de rumo. Aos 17 anos decidiu fazer um teste para locutor e radioator na Rádio Guanabara, saindo-se excepcionalmente bem no teste para locutor, ficando em segundo lugar. O primeiro lugar ficou com outro jovem iniciante, Silvio Santos. Na rádio na qual trabalhava exercia várias funções de radioator a comentarista de futebol. Participou do programa Papel Carbono de Renato Mursi. Na década de 1950 trabalhou nas rádios Mairink Veiga, Clube de Pernambuco e Clube do Brasil. Nas chanchadas da década de 1950 Chico passou a escrever diálogos e eventualmente atuava como ator em filmes da Atlântida Cinematográfica. Na TV Rio estreou em 1957 o Noite de Gala. Em 1959 estreou o programa Só Tem Tantã, lançado por Joaquim Silvério de Castro Barbosa, mais tarde chamado de Chico Total. Além de escrever e interpretar seus próprios textos no rádio, televisão e cinema, sempre com humor fino e inteligente, Chico se aventurou com relativo destaque pelo jornalismo esportivo, teatro, literatura e pintura, além de ter composto e gravado algumas canções. Chico Anísio foi um dos responsáveis pela intermediação referente ao exílio de Caetano Veloso em Londres. Quando completou 2 anos de exílio, Chico enviou uma carta para Veloso, para que este retornasse ao Brasil. Caetano e Gilberto Gil haviam sido presos em São Paulo, 2 semanas depois da decretação do Inteligência Artificial. 5. O ato que dava poderes absolutos ao regime militar. Trazidos ao Rio de carro, os dois passaram por 3 quartéis, até viajarem para Salvador, onde passaram 6 meses sob regime de prisão domiciliar. Em seguida, em meados de 1969, receberam autorização para sair do Brasil, com destino a Londres, de onde só retornariam no início de 1972. Desde 1968 esteve ligado à Rede Globo, onde conseguiu o status de estrela num elenco que contava com os artistas mais famosos do Brasil, graças também à relação de mútua admiração e respeito que estabeleceu com o executivo Boni. Após a saída de Boni da Globo em novembro de 1997, Chico paulatinamente perdia espaço na programação da emissora, situação agravada no mesmo ano por um acidente em que fraturou a mandíbula.
Anos antes, em entrevista concedida em 1989 para a revista Visão, já demonstrava sua insatisfação com a emissora que, segundo Chico, estava preferindo dar oportunidade aos mais jovens ou deixando de lado. Em 2009, aos 77 anos, concede entrevista ao jornal Folha de São Paulo, no qual afirma estar conformado com a geladeira, condição em que o artista é contratado pela emissora, mas fica sem trabalhar, admitia que sua situação era irreversível e que não sentia mais falta de apresentar programas humorísticos. Chico Anísio em 2003. Em 2005 fez uma participação no Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde interpretava o Doutora Saraiva e, mais tarde, participou da novela Sim a Moça, na Rede Globo. Em 2009, participou da dublagem brasileira de Altas Aventuras, como o protagonista Carl Frederiksen. O elenco também incluía seu filho Niso Neto. Vida pessoal. Família. Era filho de Francisco Anísio de Oliveira Paula, que possuía uma empresa de ônibus. A mãe chamava-se Aide Viana de Oliveira Paula, que sofria de um problema no coração, o que a levou a ser internada várias vezes até sua morte aos 89 anos. É pai do ator Lug de Paula, famoso por interpretar o personagem Seu Boneco na Escolinha do Professor Raimundo, do casamento com a atriz e comediante Nancy Vanderlei, do ator, comediante e dublador Niso Neto, seu Ptolomeu da Escolinha, filho da atriz Rose Rondelli, e do diretor de imagem Rico Rondelli, também filho da atriz e vedete Rose Rondelli, do DJ Cícero Chaves, da união com a ex-frenética Regina Chaves, e do ator e escritor Bruno Mazeu, do casamento com a ex-modelo e atriz Alcione Mazeu. E Rodrigo e Vitória com a ex-ministra Zélia Cardoso de Melo, e de André Lucas, filho adotivo. É irmão da falecida atriz Lupe Gigliotti, com quem contracenou em vários trabalhos na televisão, do cineasta Zelito Viana, e do industrial, compositor e ex-produtor de rádio Elano de Paula. Também é tio do ator Marcos Palmeira, da atriz e diretora Sininha de Paula e é tio-avô da atriz Maria Maia, filha de Sininha com o ator e diretor Wolf Maia. Era casado com a empresária Malga de Paula. Depressão. Chico gravou um vídeo para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria declarando que era depressivo e que, se não tivesse feito tratamento, não teria feito 20% do que fez em sua vida. Há 24 anos fazendo tratamento afirmou que o preconceito contra o doente mental e a psiquiatria era uma burrice. Seu filho, Niso Neto, confessou que o pai sofria de depressão e era hipocondríaco, porém, nunca assumiu este último. Admitiu que o pai pagava um salário para o farmacêutico ir uma vez por semana em sua casa lhe aplicar injeções e adorava cirurgias. Problemas de saúde e morte. O humorista foi internado em 2 de dezembro de 2010, quando deu entrada no hospital devido à falta de ar. Na avaliação inicial, detectou-se obstrução da artéria coronariana, sendo submetido à angioplastia. Chico Anísio ficou 109 dias internado, recebendo alta apenas em 21 de março de 2011. Nesse período, permaneceu a maior parte do tempo na UTI. Em 23 de abril de 2011, Chico Anísio retornou ao programa Zorra Total interpretando a personagem Salomé. No quadro, Salomé conversava de mulher para mulher com a presidente Dilma Rousseff. O humorista também se preparava para gravar sua participação em alguns filmes, entre eles A Hora e a Vez de Augusto Matraga, dirigido por Vicente Coimbra, Desde o Princípio, dirigido por César Nero, Os Sonhos de um Sonhador, A História de Frank Aguiar, dirigido por Caco Milano, entre outros. Porém, em 30 de novembro de 2011, foi internado novamente, devido a uma infecção urinária. Recebeu alta 22 dias depois, em 21 de dezembro, mas já no dia seguinte voltou a ser internado, com hemorragia digestiva. Em fevereiro de 2012 foi diagnosticado com uma infecção pulmonar. Apresentou uma piora nas funções respiratória e renal em 21 de março daquele ano. Chico Anísio morreu em 23 de março de 2012, aos 80 anos, no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, por falência múltipla de órgãos. O velório aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi aberto ao público ao meio-dia, onde se reuniram milhares de fãs, amigos e colegas de trabalho como Maurício Sherman, Glória Pires, André Lucas, Orlando Drummond e José Santa Cruz. Seu último pedido foi o de ser cremado, parte de suas cinzas foi enviada para Maranguape, sua cidade natal, e o resto para os estúdios da Globo. Relação com futebol. Em 1950, Chico Anísio comentou os jogos da Copa do Mundo para a Rádio Guanabara.
Em 1990, após a grande popularidade de seu personagem Coalhada, um estereótipo do jogador de futebol da época, Anísio foi convidado pela Globo para ser um dos comentaristas do Mundial da Itália. Em 2006, foi colunista convidado do jornal esportivo Lance. Em um de seus artigos, denominado Cabelos em Pé, Galera, Chico teceu críticas a alguns jogadores, como Cafu e Ronaldo. No mesmo artigo, ele teceu críticas de cunho racista a Dida, dizendo não tenho confiança em goleiro negro. O último foi o Barbosa, de triste memória na seleção. Na época, o artigo foi minimizado por Anísio, no qual disse que meu pensamento sobre goleiros negros não tem nada a ver com discriminação, porque eu adoro atacantes negros, zagueiros negros, craques negros e meio-campistas. Eu não vejo como um branco ou amarelo ou vermelho pode ser melhor do que um preto nos 100 metros, longo ou triplo salto e eventos de longa distância. No basquete, os negros são deuses de verdade, e dominam o futebol americano. Eu só não gosto deles no gol. De dezembro de 2007 a outubro de 2010, Chico escrevia um blog pessoal no portal Bloglog, mantido pela Globo.com. Em 27 de fevereiro de 2009, Anísio voltou a criticar Ronaldo, em artigo denominado Multa Covarde, após ele ser multado pelo Corinthians por chegar atrasado à concentração, em um hotel de Presidente Prudente. No texto, Anísio ironiza o clube cobrar apenas R$ 2.000 de multa ao atleta. Em 10 de março, após derby contra o Palmeiras, Chico disse, em uma postagem chamada Falta de Ídolos, que existia um entusiasmo exagerado com o fenômeno. Após ele marcar o primeiro gol em seu retorno ao Brasil, torcedor vascaíno vira-casaca, segundo ele mesmo, foi homenageado pelo clube, de forma póstuma, com seu nome batizando a sala de imprensa do Estádio São Januário. Filmografia. Abaixo segue a lista dos personagens na TV, e segue em sequência o título, ano, e o papel. Vamos lá. Televisão, ano, título, papel, nota 1960. 63 Chico Anísio Show, vários personagens, também redator e supervisor de criação. 1963 Times Square, programa de televisão. Professor Raimundo. 1968 Balança mas não cai. 1970. 71 Chico Anísio especial, vários personagens. 1971 Você tem tempo? Vários personagens de 1971 a 1972. Linguinha X Mr. Yes Linguinha. Lingote, também redator e supervisor de criação. 1972 Chico em quadrinhos, vários personagens. Uau! A companhia, vários personagens. 1973. 80 Chico City, vários personagens, também redator e supervisor de criação. 1973. 90 Fantástico apresentador. 1975 Azambuja e Cia Azambuja, também redator e supervisor de criação. 1979 Feijão Maravilha Salomé de Passo Fundo, episódio 4 de agosto 1981 Chico Total, vários personagens, também redator. Viva o Gordo, vários personagens. 1982. 90 Chico Anísio Show, vários personagens, também redator e supervisor de criação. 1984 Os Trapalhões apresentador, episódio 25 de março 1989 Que Rei Sou Eu? Taji Namas, episódios 16, 20 de maio 1990. 95 Escolinha do Professor Raimundo, também redator, redação final e supervisão de criação. 1990. 92 Som Brasil apresentador. 1991 Estados Anísios de Chico City, vários personagens, também redator e supervisor de criação. 1992 Fantástico, vários personagens. Quadro Secretária Eletrônica. 1994 Delegacia de Mulheres Otoniel, episódio Raios e Trovões. 1995 Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, Vendedor de Caixões, episódio 2 de maio 1996. Chico Total, vários personagens, também redator e supervisão de criação. 1999. 04 Zorra Total Alberto Roberto, Professor Raimundo, Dr. Rossetti Frota. 1999 Terra Nostra Barão Josué Medeiros, episódio 13, 16 de dezembro. O Belo e as Feras, vários personagens. 2002 Brava Gente Detetive Brito, Cego, episódio Loucos de Pedra, Caceta e Planeta Urgente, ele mesmo? Alberto Roberto Bozó, episódio 17 de setembro, 2003 Cartão de Visitas, vários personagens. 2004 A Diarista Rubio, episódio Aquele do Dinheiro.
2005 Sítio do Pica-Pau Amarelo Doutora Saraiva Temporada 5 2006 Sim a Moça Everaldo Batista 2007 Pé na Jaca Ezequiel Evangelista de Jesus Cigano 2008 Cilada Deputado Sandoval Episódio Eleições Guerra e Paz Padre Santo 2009 Caminho das Índias na Mitbatra Episódios 24 de julho, 7 de setembro Chico e Amigos Vários personagens especial de fim de ano 2009, 12 Zorra Total Alberto Roberto, Justo Veríssimo. Bento Carneiro, Salomé 2010 Malhação e dele mesmo episódio, 20 de dezembro. Cinema Ano Título Papel 1955 O Primo do Cangaceiro Cincinato 1958 Pé na Tábua Roteirista 1950 9 em 3 de Gaiato Concreto Garota Enxuta Roteirista Eu Sou o Tal Doutor Republicano Nepomuceno 1960 Carareco Vem Aí Entrevistador Pequeno por Fora 1971 O Doce Esporte do Sexo Vários Personagens 1981 O Mundo Mágico dos Trapalhões Narrador 1990 6 Tietas a Esteves 2001 Trepa nas Estrelas Jumbo Culano 2009 O Alto da Camisinha Padrinho Se Eu Fosse Você 2 Olavo Ap Altas Aventuras Carl Fredriksen, Voz Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Dei Ele Mesmo 2010 Uma Professora Muito Maluquinha Monsenhor Aristides. Padre Velho 2011 Os Sonhos de um Sonhador, A História de Frank Aguiar Alemão A Hora e a Vez de Augusto Matraga Major Consilva. Discografia. Item 1957, Hino ao Músico, Dorival Silva, Chico Anísio Nancy Vanderlei. Item 1965, Rancho da Praça 11, Chico Anísio João Roberto Kelly. Item 1965, A Família, Chico Anísio Ari Toledo. Item 1968, De Como um Garoto Apaixonado Perdoou por Causa de um dos Mandamentos, Nonato Buzar, Chico Anísio Wilson Simonal. Item 1973, Chico City, Trilha Sonora Original, LP, Chico Anísio Arnon Rodrigues, Compositores. Item 1974, Baiano e os Novos Caetanos Volume 1, LP, Arnon Rodrigues Chico Anísio Renato Piau. Item 1975, Baiano e os Novos Caetanos Volume 2, LP, Arnon Rodrigues Chico Anísio Renato Piau. Item 1979, Rio Antigo, Nonato Buzar Chico Anísio. Item 1982, Baiano e os Novos Caetanos, A Volta, LP, Arnon Rodrigues Chico Anísio Renato Piau. Item 1998, Safada, Vando e Chico Anísio. Item Nicanor Belas Artes, João Nogueira Chico Anísio. Publicações. Chico Anísio escreveu várias obras literárias, na maioria contos. Item O Batizado da Vaca, 1972. Item O Enterro do Anão, 1973. Item É Mentira Terta, 1973. Item A Curva do Calombo, 1974. Item Tege Preso, 1975. Item Feijoada no Copa, 1976. Item O Tocador de Tuba, 1977. Item Carapau, 1978. Item Tem Aquela do 1978. Item O Telefone Amarelo, 1979. Item O Tiete do Agreste, 1984. Item Negro Léo, 1985. Item A Borboleta Cinzenta, 1988. Item Sou Francisco, 1991. Item Jesuíno, O Profeta, 1993. Item O Analista, 1996. Item Como Segurar Seu Casamento, 2000. Item O Canalha, 2001. Item Salão de Sinuca, 2004. Item Armazém do Chico, 2005. Item Mesa de Boteco, 2005. Item 3 Casos de Polícia, 2008. Item Fazedores de Histórias, 2010. Item O Fim do Mundo é Ali, 2011. Prêmios e indicações. Troféu Roquete Pinto. Ano Categoria Indicação Resultado. 1963. Melhor humorista Chico Anísio venceu. Homenagens póstumas.
Item Chico Anísio foi aclamado em 4 de outubro de 2016 melhor ator coadjuvante no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro no filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de 2011. Item A nova versão da Escolinha do Professor Raimundo, 2015, é um projeto de Bruno Mazzeo para homenagear seu pai. Além de Mazzeo, outros atores foram convidados para integrar o elenco da nova escolinha, de Marcelo Adner, Marcos Caruso, Lúcio Mauro Filho, Rodrigo Santana, Dani Calabresa, Matheus Solano, Beth Goffman, Fernanda Souza, Márcio Smelling, Marco Rica, Ellen Roche, Fernanda de Freitas, Otávio Miller, Kiko Mascarenhas, Otaviano Costa, Evandro Mesquita, Fabiana Carla, Maria Clara Gueiros e Ângelo Antônio.